Hulk 72 e 73 foram publicados aqui em junho e julho de 1989. São duas revistas que eu comprei aleatoriamente no sebo e depois que eu vi que eram... eu vi assim, que legal, é do meio da fase do Byrne, do Hulk, né? Só que na verdade já é o final dessa fase, que o Byrne ele escreveu só, acho que 8 histórias do Hulk antes de brigar com o Jim Shooter, né? Imagina, dois caras com personalidade muito forte, sair da treta, né? Acho que depois disso que ele vai para DC e faz o Super-Homem. Mas nesses 8 números ele desenvolveu bastante, né? Ele separou o Hulk do Bruce e vai ter o casamento e tem o lance do Esquadrão Caça-Hulk, porque daí o Bruce Banner ele também fica... depois que ele separa, ele começa também a ficar meio fascinado pelo Hulk, a querer capturar ele e tal. E tem umas coisas do Banner, igual depois com o Super-Homem ele explica algumas coisas do poder, ele faz umas análises assim, esse é o Hulk atual, maior e mais forte do que quando surgiu. Então ele ia fazer algumas coisas, desenvolver algumas coisas bem interessantes se tivesse continuado, né? Mas a história em si dele, ele vai terminar na próxima edição. Aqui vai ter o Samson lutando contra os Caça-Hulks que estavam fazendo um treinamento. O que ele estava enfrentando, na verdade, era um robô do Hulk que ia ser de treinamento. Bom, ia ter bastante coisa e ficou bem no meio do caminho aqui, né? Essa história ela já vai concluir na edição seguinte, que tem... vai ser assim uma história em dois momentos, né? Dois lugares. Uma vai ter o casamento do Bruce Banner, vem aqui o Rick de volta, tal. Enquanto isso está o Samson e os Caça-Hulk lutando contra o Hulk, assim. Acho que também bem típico dos desenhos do Banner, assim, né? Um visual mais clean, funciona muito bem no formatinho, né? Um desenho que os rostos são legais, mas você vê que não vai ter muita frescura de cenário, não. É só mais a cena de ação, só que as cenas de ação do Bernie é super bem feita, assim, né? E aqui vai estar, enquanto o Bruce Banner tá casando, tá filosofando um pouco lá com o Rick Jones, isso aquilo é o certo e tal. E tá rolando aqui a treta entre os Caça-Hulk, o Samson e o próprio Hulk. E daí a fase dele essa fase do Banner vai terminar aqui exatamente no casamento, nessa cena aqui. Aí eu acho que ele briga tal e desencana do título. As outras duas histórias dessa fase da revista do Hulk é os Novos Mutantes. Muito tempo saiu na revista do Hulk, por isso que eu não lia na época, só mais perto do Inferno eles transferiram para X-Men. E tem um lance aqui que é os desenhos do Bill Sienkiewicz, que eu acho que é a melhor fase dos desenhos dele, porque mais pra frente acho que o cara fica muito querendo fazer umas páginas cheias de arte, e aqui ele ainda tem que entregar um pouco de uma história mais fácil de ler, né? Então fica aquele ponto exato que vai ter umas coisas bem loucas dele, tipo essa, mas vai ter também um monte de quadro de cena de ação normal, assim, que e a arte dele explorando os Novos Mutantes fica bem mais legal, né? Você vê que os poderes, assim, ele deixa bem estilizado, né? Então, as histórias dos Novos Mutantes eu nunca achei muito legal, mas assim, com a arte dele fica bem bacana. É o que perde depois, né? Vai entre os desenhistas que você tem esse mesmo tipo de história, mas sem essa arte louca aqui não é tão legal, né? Só muda mesmo bem mais pra frente, na época do Liefeld, que ele moderniza toda a equipe, né? Que é uma das coisas que o Liefeld comentava, que ele pega a equipe no final dos anos 80, mas eles ainda vão estar com esse visual meio final da década de 70, começo dos anos 80, né? Que já era bem ultrapassado para a época, tal. Ele dá uma coisa meio MTV anos 90, assim, para a equipe. Aí a terceira história que compõe essa revista do Hulk, eu acho que é de 64 páginas, é o começo literalmente o número 1 do Vingadores da Costa Oeste, né? Acho que a gente conhece ele mais também pela fase do Burnie, né? Mas eles ficaram, acho que, bastante edições assim com uma outra equipe, né? Aqui quem surge é o Roger Stern com os desenhos do Bob Hall, então vai ser assim bem típico da Marvel
da primeira metade dos anos 80, né? História simples, aquele estilo que o Jim Shooter gostava também, de plano médio, você define bem o cenário, o que, que as pessoas estão fazendo, qual que é o lance da história. E aqui vai ser uma história de formação de equipe mesmo. Tem o Gavião Arqueiro comentando assim, agora nos Vingadores a gente tem essa regra que só pode ser no máximo 6 pessoas pela equipe, que eu gosto bastante. Eu não gosto dessas equipes hoje que todo mundo é X-Men, todo mundo é Vingadores, acho que fica meio chato. É legal quando você tem umas equipes definidas. Mas ele comentando, agora o Visão ele se tornou o chefe lá da Costa Leste e ele falou assim, pode abrir aí uma filial e escolher outros 6 pessoas para a Costa Oeste e tal. Então vai ter essa formação inicial que vai ficar, eu acho que quase sempre até a fase do Burn mesmo. Acho que só a Arpia que acaba saindo um pouco, né? E a Arpia depois tem aquela trama toda também com o próprio Visão. E eu acho que o lance também dessa fase inicial é que o Gavião tem uma puta personalidade forte, tem ele junto com a Arpia, então também parecido com a fase Burn, é uma equipe que fica meio centrada, né, nesse casal com problemas, né? A edição aqui 73 também vai ser diretamente continuação das duas, né? Tanto dos Novos Mutantes, quanto já também ainda a primeira história meio bem feijão com arroz, assim, dos Vingadores da Costa Oeste, ainda eles se estabelecendo e tal. Eles não são exatamente os rejeitos da Costa Leste, mas também são, acho que bem low profile ainda nessas histórias, né? Então, o que também torna interessante. E assim, e essa fase da revista do Hulk, eu acho que assim como o Capitão América, que eu comecei a comprar naquela fase que tem as histórias do Burn, é um bom ponto de partida se você não tem muitas dessas revistas, tanto o Hulk quanto o Capitão América são mais de 200 números, né? Por onde que você começa, você cata assim uma ou duas edições que tem essas fases mais legais do Burn e tal, e começa a expandir a partir daí, né? Porque, por exemplo, agora é interessante para mim ter algumas edições depois dessa e algumas edições anteriores, né? Então, tipo, não vou ter as 200 do Hulk, mas posso ter em torno de 10, 12 revistas de cada um desses arcos, que é bem legal para a coleção.